Esta é uma história sobre o peso das mentiras e o momento exato em que o respeito próprio se torna mais forte do que o medo da solidão. No coração de uma família que aparentava perfeição, segredos sórdidos eram guardados como relíquias, até que o desprezo se tornou insuportável. Você está prestes a acompanhar a jornada de um homem que foi levado ao seu limite e que, com apenas algumas palavras, decidiu que a verdade era a única arma capaz de libertá-lo, mesmo que isso significasse reduzir a cinzas o mundo que ele levou anos para construir. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana Vista Alegre deveria soar como uma melodia de sofisticação, mas, para mim, era o barulho de uma contagem regressiva. O ar dentro da sala de jantar do nosso apartamento na Vila Nova Conceição parecia denso, carregado com um tipo de umidade que não vinha da chuva fina que caía lá fora, em São Paulo, mas sim do suor frio da minha própria indignação. O cheiro de risoto de cogumelos e o aroma amadeirado de um vinho Malbec caro, que eu mesmo havia comprado, deveriam me abrir o apetite. Em vez disso, sinto meu estômago dar voltas, como se eu tivesse engolido vidro moído. Sentado à cabeceira, eu observava Clarice. Ela estava impecável, como sempre. O cabelo loiro perfeitamente escovado, o vestido de seda que realçava seu porte elegante, mas seus olhos estavam frios. Ela não olhava para mim com o carinho de quem dividiu 10 anos de vida, mas com o julgamento de um juiz prestes a proferir uma sentença de morte. À minha direita, o motivo de toda a minha ruína. Pessoal, Gustavo, o irmão prodígio de Clarice. O homem que, aos 35 anos, ainda agia como um herdeiro mimado, escondendo seus fracassos atrás do sobrenome influente da família dela. Ele mastigava o risoto com uma arrogância que me dava náuseas, limpando o canto da boca com o guardanapo de linho como se fosse o dono daquela mesa. E, tecnicamente, na cabeça de Clarice, ele era o centro do universo. Tudo havia começado 3 meses atrás. Descobri por puro acaso que Gustavo havia desviado R$150 mil de uma conta conjunta que eu e Clarice mantínhamos para a educação futura dos nossos filhos. Filhos que ainda nem tínhamos, mas cujos sonhos eu já estava financiando. Ele usou o dinheiro para cobrir dívidas de apostas em cavalos e criptomoedas duvidosas. Quando o confrontei, em vez de assumir o erro, ele chorou para a irmã. Ele inverteu a história. Disse que eu o havia humilhado, que eu estava cobrando juros abusivos de um empréstimo, que ele jurava que eu tinha autorizado. Desde então, minha casa se tornou um tribunal de exceção. O silêncio está ensurdecedor, Bernardo, Clarice disse, sua voz cortando o ar como uma navalha. Ela nem sequer tocou no vinho. Acho que todos aqui sabemos que esta noite não é apenas para um jantar de família. É para aparar as arestas que você criou. Eu olhei para ela e sentindo uma pontada de descrença. Arestas que eu criei, Clarice. Seu irmão pegou o dinheiro que economizamos durante 5 anos, sem pedir, sem avisar. E eu sou o vilão por querer o dinheiro de volta? Gustavo soltou um suspiro teatral, baixando os olhos como se fosse uma vítima de bullying. Eu já expliquei, Clarice. Foi uma confusão de contas. Eu ia devolver na semana seguinte. O Bernardo partiu para cima de mim como um louco na frente dos meus amigos no clube. Ele me expôs. Ele me chamou de ladrão na frente do Marcelo e da Letícia. Marcelo e Letícia estavam sentados à nossa frente. Marcelo, o marido da irmã mais nova de Clarice, Beatriz, que não pôde vir por uma suposta enxaqueca, e Letícia, a esposa de Gustavo. Letícia mantinha os olhos fixos no prato, as mãos trêmulas. Marcelo, por outro lado, apenas bebia seu vinho, evitando meu olhar. Havia algo de estranho na postura de Marcelo, um desconforto que ia além daquela briga familiar, mas eu estava focado demais no meu próprio inferno para notar os detalhes. Você é um ladrão, Gustavo, respondi, minha voz baixa, mas firme. No meu mundo, pegar o que não é seu sem permissão tem esse nome. Não importa se você usa gravata de seda ou se é o queridinho da mamãe. O barulho do tapa de Clarice na mesa fez as taças vibrarem.
O cristal tilintou, um som agudo que pareceu ecoar por toda a sala. "Já chega!" ela gritou. O rosto dela estava vermelho de uma fúria que eu nunca imaginei que ela pudesse sentir por mim. "Eu não vou permitir que você desrespeite minha família dentro desta casa. Gustavo errou na comunicação, mas ele é meu sangue. Você, Bernardo, é apenas um agregado que esqueceu de onde veio." Aquelas palavras... Apenas um agregado. Doeu mais do que qualquer perda financeira. Eu ajudei a construir a carreira dela. Eu segurei as pontas quando o pai dela faleceu e a empresa quase quebrou. Eu fui o porto seguro e, agora, eu era descartável diante da linhagem sagrada dos Albuquerque. Gustavo deu um sorriso de canto, quase imperceptível para os outros, mas claro como o dia para mim. Era o sorriso de quem sabia que tinha vencido, de quem sabia que o poder ali não era a verdade, mas a lealdade cega e doentia de uma família que preferia a mentira confortável ao caráter. "Bernardo", Clarice continuou, agora com uma calma gélida que era ainda pior que o grito. "Esta é a última chance de mantermos o que resta deste casamento. O clima está insuportável. Você vai olhar para o Gustavo agora, diante do Marcelo e da Letícia, e vai pedir perdão. Vai se desculpar por ter sido agressivo, por ter manchado a honra dele e por ter trazido esse assunto para dentro da nossa paz." Eu senti o sangue latejar nas minhas têmporas. O suor agora escorria pelas minhas costas. Eu olhei para Gustavo. Ele estava com aquela expressão de falsa humildade, esperando o meu sacrifício. Olhei para Marcelo, que parecia subitamente interessado no rótulo da garrafa. Olhei para Letícia, que parecia prestes a explodir em lágrimas. "Peça perdão ao... meu irmão agora, Bernardo", Clarice exigiu, inclinando-se para a frente. "Peça perdão ao meu irmão ou saia da minha casa." A sala ficou em silêncio absoluto. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na sala de estar. O tempo parecia ter congelado. Eu olhei para as minhas mãos sobre a mesa. Elas não estavam tremendo. Pela primeira vez em meses, eu senti uma clareza assustadora. Um peso que eu carregava. O peso de tentar ser o homem bom? Ou é pacificador? Ou é marido compreensivo? Simplesmente evaporou. Eu não era apenas um agregado. Eu era o único homem naquela sala que ainda tinha algo chamado dignidade. E se eles queriam o espetáculo da verdade, eu daria a eles o incêndio completo. Lentamente eu empurrei minha cadeira para trás. O som da madeira rangendo contra o piso de mármore foi como um tiro de largada. Eu me levantei, ajustando meu paletó. Clarice sorriu vitoriosa por um segundo, achando que eu estava me preparando para me curvar. Gustavo inflou o peito, pronto para aceitar as desculpas que ele achava que merecia. Eu caminhei lentamente até o lado da mesa onde Gustavo estava sentado. Parei atrás dele. Senti o cheiro do perfume dele. Algo importado e caro, provavelmente comprado com o meu dinheiro. Coloquei a mão no ombro dele e senti ele enrijecer. "Você quer um pedido?" "De desculpas, Clarice?" perguntei, olhando-a nos olhos. "É o mínimo, Bernardo. Depois disso, podemos tentar esquecer essa sujeira que você causou." Ela respondeu, cruzando os braços. Eu dei um tapinha leve no ombro de Gustavo. "Tudo bem. Se é para limpar a sujeira, vamos fazer isso direito." Eu me inclinei em direção ao ouvido de Gustavo, mas mantive a voz alta o suficiente para que todos na mesa ouvissem com clareza cristalina. O que eu disse a seguir não foi um pedido de perdão. Foi a primeira peça de um dominó que derrubaria 3 famílias naquela mesma noite. O silêncio que se seguiu à minha frase não foi apenas uma ausência de som. Foi um vácuo de oxigênio que pareceu sugar todo o ar daquela sala de jantar luxuosa. Eu podia ouvir a chuva batendo contra as janelas de vidro duplo do 15º andar, um ruído constante e abafado que contrastava com a imobilidade estátua das pessoas à mesa. Eu ainda estava com a mão apoiada no ombro de Gustavo e pude sentir a fibra do seu paletó de linho tensionar sob os meus dedos. Ele não se mexeu. Ele nem sequer respirava. O que você disse, Bernardo?" A voz de Letícia saiu como um sussurro esganiçado, uma corda de violino prestes a arrebentar. Ela olhava para o marido, Gustavo, e depois para Marcelo, que estava sentado à sua frente. Eu dei um passo para trás, cruzando os braços, sentindo uma onda de adrenalina que eu não experimentava há anos.
Era uma sensação de poder purificador. Eu disse, Letícia, que o seu marido é tão esquecido quanto é mau caráter. Ele esqueceu o relógio de ouro. Aquele que o Marcelo deu para ele de aniversário no ano passado. Lembra? Na mesa de cabeceira da suíte master da minha casa no Guarujá. E a Beatriz? Bom, ela deve estar sentindo falta de um brinco de pérola. Eu o encontrei embaixo dos lençóis quando fui lá fazer uma visita surpresa na quarta-feira passada. O rosto de Marcelo, que antes estava pálido de tédio, tornou-se subitamente cinzento. Ele olhou para a própria mão, como se procurasse uma resposta na aliança de casamento. Ele conhecia aquele relógio. Era uma peça de colecionador, gravada com as iniciais de Gustavo e a data. Marcelo e Gustavo eram melhores amigos, além de cunhados, ou pelo menos era o que Marcelo acreditava. Bernardo, você está louco. Clarice se levantou, a voz trêmula de ódio e pânico. Você está inventando mentiras baixas porque não quer admitir que errou. Você está tentando destruir a minha família porque é um invejoso. Cala a boca agora e sai desta casa. Invejoso, Clarice? Eu ri, e o som da minha própria risada me pareceu estranho, quase selvagem. Eu adoraria estar inventando isso. Eu adoraria não ter visto as imagens das câmeras de segurança da entrada do condomínio Jardim Acapulco. Eu adoraria não ter visto o carro do Gustavo entrando às 10 da noite de terça e saindo só às 4 da tarde de quarta, com a sua irmã, a Beatriz, no banco do passageiro. Nesse momento, Letícia soltou um som que eu nunca vou esquecer. Não foi um choro, foi um uivo de dor contida. Ela olhou para Gustavo, esperando uma negação, um grito de inocência, qualquer coisa. Mas Gustavo continuava olhando para o nada, o suor agora escorrendo visivelmente pelas suas costeletas bem aparadas. Ele sabia que eu tinha as provas. Ele conhecia o sistema de segurança que eu mesmo instalei naquela casa. Gustavo? Letícia perguntou, a voz subindo de tom. Gustavo, olha para mim. Diz que ele está mentindo. Diz que você não levou a Beatriz para a casa dele. Letícia, calma. O Bernardo está fora de si. Ele está tendo um surto. Gustavo começou a gaguejar, mas a voz dele não tinha convicção. Era a voz de um homem que via o chão se abrir sob seus pés. Um surto? Marcelo interveio. Sua voz agora era um rosnado baixo e perigoso. Ele se levantou lentamente, a cadeira sendo empurrada para trás com um estrondo. Na terça passada, a Beatriz me disse que ia passar a noite na casa da sua mãe, Clarice. Ela disse que você estaria lá com ela porque ela estava deprimida. O olhar de Marcelo se voltou para Clarice, que empalideceu instantaneamente. O silêncio dela foi a confirmação final. A traição não era apenas de Gustavo e Beatriz. Era um esquema de acobertamento que envolvia a minha própria esposa. Clarice não era apenas uma irmã leal. Ela era a arquiteta daquela imundície. Ela usava a nossa propriedade, o nosso refúgio de descanso, para facilitar as escapadas do irmão com a outra irmã, enquanto o marido desta, Marcelo, trabalhava até tarde no escritório de advocacia. Você sabia, Clarice? Perguntei, sentindo o gosto metálico da decepção na boca. Você deu as chaves para eles? Você mentiu para o Marcelo para ajudar o Gustavo a trair a Letícia com a própria irmã? Eu fiz isso pela felicidade deles, Clarice gritou, perdendo completamente a compostura. A máscara de elegância da Vila Nova Conceição caiu, revelando algo feio e distorcido. O Marcelo nunca deu atenção para a Beatriz. O Gustavo e ela sempre se entenderam melhor. Eu não podia deixá-los sofrer. Aquelas palavras foram o estopim. Letícia se levantou e, em um movimento rápido, agarrou a taça de vinho tinto de Clarice e atirou o conteúdo diretamente no rosto da cunhada. O líquido bordô escorreu pelo vestido de seda branca de Clarice, parecendo sangue. Sua nojenta, Letícia gritou, as lágrimas agora correndo livremente. Vocês são todos uns monstros. Gustavo, eu nunca mais quero ver a sua cara. Eu vou tirar tudo de você, cada centavo, cada herança que você acha que tem direito. Letícia saiu correndo da sala, pegando apenas a bolsa no aparador. O som da porta principal batendo ecoou por todo o apartamento, marcando o fim do primeiro casamento. Marcelo não gritou.
Ele apenas olhou para Gustavo com um desprezo tão profundo que parecia capaz de queimar a pele. Você era meu irmão, Gustavo. Eu confiei em você. Eu te ajudei quando você estava na lama. Marcelo, me escuta. Gustavo tentou se levantar, estendendo a mão. Marcelo não esperou. Ele desferiu um soco certeiro no nariz de Gustavo, que caiu para trás, derrubando a cadeira e batendo com a cabeça no buffet de madeira maciça. O barulho do impacto foi seco. Gustavo gemeu, o sangue começando a manchar o tapete persa que Clarice tanto se orgulhava de possuir. Sem dizer mais uma palavra, Marcelo limpou a mão no guardanapo, olhou para Clarice com nojo e saiu pelo corredor. O segundo casamento estava em ruínas. Agora, éramos apenas eu e Clarice, na sala ensanguentada de vinho e mentiras. Gustavo estava no chão, segurando o rosto, resmungando algo ininteligível. Você está feliz agora, Bernardo? Clarice perguntou, a voz gélida, enquanto tentava limpar o vinho do rosto com as mãos trêmulas. Você destruiu a minha família. Você arruinou tudo. Eu não destruí nada, Clarice, respondi, caminhando até a cabeceira e pegando o meu celular. Eu apenas acendi a luz. Quem trouxe a sujeira para dentro de casa foram vocês. E quanto a sair da sua casa, eu sorri, um sorriso frio que ela não reconheceu. Eu já liguei para o meu advogado antes do jantar. O contrato de aluguel e as prestações deste apartamento estão no nome da minha holding. Você tem até amanhã de manhã para pegar suas roupas e o seu irmão ferido e sair daqui. Eu vou passar a noite em um hotel. Quando eu voltar, não quero sentir o cheiro do seu perfume nesta sala. Eu me virei para sair, mas parei na porta. Por um segundo, olhei para o relógio de pulso. Eram apenas 9 da noite. Em 30 minutos, eu havia desmantelado uma rede de mentiras que durava anos. Ah, e Clarice. Chamei sem olhar para trás. O risoto estava excelente. Uma pena que ninguém teve estômago para terminar. Saí do apartamento e senti o ar fresco do corredor do prédio. Pela primeira vez em meses, meu peito não doía. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Gustavo não era o tipo de homem que aceitava a derrota em silêncio. E Clarice tinha contatos que poderiam tornar a minha vida um inferno jurídico. A guerra estava declarada e eu precisava me preparar para o próximo golpe. A chuva em São Paulo tem um som particular quando você a ouve de dentro de um carro parado, no meio do trânsito da Marginal Pinheiros, às 10 da noite. É um chiado constante, metálico, que parece querer lavar. Não apenas a poluição do asfalto, mas também as manchas invisíveis que carregamos na alma. Eu estava no banco de trás de um carro de aplicativo, com a cabeça encostada no vidro frio, vendo as luzes dos prédios se tornarem borrões amarelados e vermelhos. Eu não tinha levado nada além da minha carteira, o celular e a chave da minha dignidade, que agora parecia pesar toneladas no meu bolso. O motorista, um senhor de cabelos brancos que ouvia uma rádio de notícias em volume baixo, não disse uma palavra. Ele deve ter percebido pelo meu estado, o terno levemente desalinhado, o olhar perdido e o silêncio absoluto, que eu acabara de sair de um campo de batalha. E ele estava certo. O apartamento na Vila Nova Conceição, que eu decorei com tanto esmero, escolhendo cada peça de mobiliário moderno e cada quadro de artistas brasileiros contemporâneos, agora me parecia um museu de horrores. O cheiro do perfume de Clarice, que antes me trazia paz, agora estava impregnado na minha memória como um aviso de perigo. Check-in em um hotel boutique nos Jardins. O saguão era minimalista, silencioso, um contraste brutal com os gritos e o som de vidro quebrado que ainda ecoavam nos meus ouvidos. Quando entrei no quarto, a primeira coisa que fiz foi sentar na beira da cama e desligar o celular. Eu sabia que, se o mantivesse ligado, seria bombardeado pelo veneno da família Albuquerque. Mas o silêncio do quarto era ensurdecedor de um jeito diferente. Ali, sozinho, a adrenalina começou a baixar, dando lugar a um cansaço físico que parecia descer até os meus ossos. Eu pensei em Clarice. Pensei em como ela, em algum momento dos últimos 10 anos, deixou de ser a mulher que me apoiava em reuniões de negócios difíceis para se tornar a cúmplice de um adultério familiar nojento. Onde foi que o caráter dela se perdeu? Ou será que ele nunca esteve lá
e eu apenas fui cego pela vontade de pertencer a algo maior. Os Albuquerque sempre se venderam como a elite moral da cidade, frequentadores de colunas sociais e eventos de caridade. Por baixo da seda e do linho, porém, o que havia era uma podridão hereditária. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido entre os prédios cinzas. Eu acordei, antes do despertador, com o gosto amargo do café de hotel na boca e uma determinação que eu não sabia que possuía. Liguei o celular. Foram 42 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens. A maioria era de Dona Helena, a matriarca da família, a mãe de Clarice. Bernardo, você é um covarde por expor assuntos íntimos dessa forma. Você vai se arrepender de ter tocado no nome do meu filho. Você não sabe com quem está mexendo. Ah, sua sorte é que somos pessoas de classe, mas a justiça será feita. Classe. Que palavra irônica para quem acoberta o filho traindo a esposa com a própria irmã. Eu não respondi. Em vez disso, liguei para Ricardo, meu advogado e amigo de longa data. Ricardo era o tipo de homem que não se impressionava com sobrenomes. Ele era cirúrgico, frio e extremamente leal. Bernardo, eu vi as mensagens que você me mandou de madrugada. Ricardo, disse, a voz rouca de quem também tinha acabado de acordar. Você tem noção do vespeiro que cutucou? O pai do Marcelo é influente, e o Gustavo... Bom, o Gustavo é um parasita, mas ele é um parasita com advogados caros. Eu não me importo, Ricardo, respondi, enquanto olhava pela janela do hotel para o fluxo de carros lá embaixo. Eu quero o divórcio e quero proteção para os meus ativos. O apartamento está na holding, como você. Sabe? Eu dei até hoje de manhã para ela sair. Vai ser uma guerra, meu amigo. Ricardo suspirou. Clarice não vai sair sem lutar. Ela vai alegar danos morais pela exposição no jantar. Ela vai tentar dizer que você foi violento. Já vi esse filme antes. Famílias como a dela não admitem a derrota. Elas tentam destruir a reputação de quem as desmascarou. Deixe que tentem. Eu tenho as imagens do condomínio do Guarujá. Tenho os registros de entrada e saída. E tenho algo que eles não têm. A verdade que o Marcelo e a Letícia agora conhecem. Me encontrei com Ricardo 2 horas depois em um café discreto em Pinheiros. Ele trouxe uma pasta com os documentos da nossa holding patrimonial. Enquanto ele explicava os trâmites, eu sentia uma náusea crescente. Ver minha vida resumida em planilhas e cláusulas de rescisão matrimonial era deprimente. Mas foi no meio daquela conversa técnica que Ricardo soltou a bomba que eu não esperava. Bernardo, eu estava revisando os fluxos de caixa da holding, aquela conta que você e a Clarice usavam para investimentos de longo prazo. Você notou alguma movimentação estranha, além dos 150 mil que o Gustavo pegou? Meu coração acelerou. Não. Por quê? Ontem à tarde, poucas horas antes do jantar, houve uma tentativa de transferência de mais 400 mil reais para uma conta em nome de uma empresa de fachada em Curitiba. O banco bloqueou por suspeita de fraude, mas a senha usada foi a da Clarice. Eu me recostei na cadeira, sentindo o mundo girar. Ela não estava apenas protegendo o irmão, ela estava limpando o terreno para me deixar. O jantar não era apenas uma tentativa de me fazer pedir perdão. Era uma armadilha para me manter distraído enquanto ela terminava de esvaziar nossos cofres. A exigência de perdão era uma prova de lealdade extrema que, se eu aceitasse, daria a ela o tempo necessário para o banco liberar os fundos. Ela ia fugir, Ricardo? Perguntei, a voz falhando por um momento. Ou financiar a fuga do Gustavo. Letícia pediu o bloqueio das contas dele hoje cedo, mas ele já tinha quase nada. O dinheiro que ele roubou de você já sumiu em apostas. Clarice estava tentando salvar a pele dele. E a dela, às suas custas, saí do café com uma fúria renovada. O que antes era apenas uma decepção amorosa e familiar, agora se tornara um caso de polícia. Eu não ia apenas me divorciar. Eu ia garantir que a honra dos Albuquerque fosse enterrada sob o peso da própria ganância deles. Peguei um táxi de volta para o apartamento da Vila Nova Conceição. Eram 11 da manhã. O prazo que eu dei havia expirado. Eu esperava encontrar o lugar vazio, ou talvez Clarice chorando pelos cantos. Mas o que encontrei ao abrir a porta foi algo muito mais sinistro. Gustavo estava sentado no meu sofá, com um curativo no nariz
e um copo do meu uísque mais caro na mão. Ele não parecia um homem derrotado. Ele parecia um homem que tinha um plano. E se ao lado dele, Clarice não estava fazendo malas. Ela estava ao telefone, falando com uma voz calma e autoritária que eu nunca tinha ouvido antes. Ele chegou. Ela disse para quem quer que estivesse do outro lado da linha, desligando o celular e olhando para mim com um sorriso de escárnio. Você achou mesmo que ia nos expulsar daqui com tanta facilidade, Bernardo? Você esqueceu que, neste país, quem tem os melhores amigos nos lugares certos nunca perde a casa. O que você está fazendo aqui, Gustavo? Perguntei, ignorando o tom dela. Eu mandei você sair, e eu decidi ficar. Gustavo respondeu, levantando o copo em um brinde irônico. A Clarice acabou de registrar um boletim de ocorrência online por violência doméstica. Ela disse que você a ameaçou fisicamente ontem à noite e que expulsou ela e o irmão ferido sob coação. Sabe o que isso significa? Uma medida protetiva. Em poucos minutos, a polícia vai chegar aqui, mas não para nos tirar. Eles vão tirar você. O sangue sumiu do meu rosto. A audácia deles era sem limites. Eles iam usar uma lei feita para proteger mulheres vítimas de abusos reais, para me manter fora da minha própria propriedade e ganhar tempo. Você não teria coragem, Clarice, sussurrei. Você me subestimou, Bernardo, ela respondeu, caminhando até mim e parando a poucos centímetros. O cheiro do perfume dela agora era sufocante. Você destruiu o meu status social ontem. Agora, eu vou destruir a sua liberdade. Eu ouvi o som da sirene lá embaixo. O plano deles estava em curso. Mas o que eles não sabiam é que eu não tinha vindo sozinho, e eu não tinha vindo despreparado. O som do interfone tocando foi como uma martelada no peito. O toque era insistente, estridente, cortando o silêncio pesado daquela sala que, poucas horas antes, era o cenário de um jantar de luxo e agora parecia uma antecâmara do inferno. Clarice se afastou de mim, recompondo a postura com uma rapidez assustadora. Ela passou a mão pelos cabelos, limpando uma lágrima imaginária com o polegar, transformando-se instantaneamente na imagem da vulnerabilidade. Gustavo, por sua vez, recostou-se no sofá com um sorriso cínico, segurando o copo de uísque como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, da qual ele era o diretor. Pode subir, seu Jefferson, Clarice disse ao porteiro pelo viva-voz, a voz trêmula, carregada de um pavor ensaiado. Por favor, peça para os policiais virem rápido. Eu estou com medo. Ela desligou e me olhou. Não havia medo naqueles olhos cor de mel. Havia um triunfo gélido. Você teve sua chance de sair por cima, Bernardo. Agora vai sair algemado. Vamos ver como a sua reputação de executivo do ano sobrevive a uma manchete sobre violência doméstica. Eu não respondi. Senti meu sangue ferver, mas mantive as mãos nos bolsos. Eu sabia que qualquer movimento brusco, qualquer grito, seria usado contra mim. Em São Paulo, a Lei Maria da Penha é aplicada com rigor e com razão para proteger mulheres de monstros reais. Ver Clarice usar essa ferramenta de proteção como uma arma de chantagem e vingança pessoal me dava mais nojo do que a própria traição. O elevador social apitou no corredor. Segundos depois, a campainha tocou. Clarice correu até a porta, abrindo-a com um soluço audível. 2 policiais militares entraram. O primeiro era um sargento veterano, com o rosto marcado pelo cansaço das ruas e olhos que já tinham visto de tudo. O segundo era mais jovem, com a mão descansando cautelosamente perto do coldre. Graças a Deus vocês chegaram, Clarice exclamou, cobrindo a boca com as mãos. Ele está transtornado. Ele nos ameaçou. Ele agrediu meu irmão. Olhem o rosto dele. Ela apontou para Gustavo, que fez questão de se inclinar para a luz, exibindo o nariz inchado e os vestígios de sangue no curativo. O sargento olhou para Gustavo, depois para Clarice e finalmente para mim. Eu estava parado perto da varanda, imóvel. O senhor é o dono da residência? O sargento perguntou. Sua voz era um grave profissional, desprovida de emoção. Sou um dos proprietários, sargento. Respondi com calma, mantendo o tom de voz baixo. Meu nome é Bernardo, e antes que o senhor tome qualquer atitude baseada no que está ouvindo, gostaria que soubesse que estou acompanhado.
Nesse momento, Ricardo, meu advogado, saiu da pequena biblioteca que ficava logo na entrada do apartamento. Eu o tinha chamado assim que saí do hotel, pedindo que ele me encontrasse no saguão e subisse pelo elevador de serviço, caso algo desse errado. Ele estava com seu tablet em mãos e uma expressão de quem estava pronto para uma autópsia. Bom dia, sargento. Ricardo Mendes, OAB São Paulo, ele disse, apresentando a carteira funcional. Sou o advogado do Sr. Bernardo. Estávamos justamente aguardando a chegada da autoridade policial. Clarice empalideceu por um segundo, mas logo recuperou o fôlego. Isso não importa. Ele bateu no meu irmão. Ele disse que ia me matar, se eu não saísse de casa. Eu quero uma medida protetiva agora. O sargento olhou para Ricardo, depois para mim. Senhor Bernardo, o senhor agrediu o senhor Gustavo? Sim, respondi honestamente. Ontem à noite, após descobrir que ele estava desviando dinheiro da minha holding e mantendo um caso extraconjugal com a outra irmã da minha esposa, na minha própria casa de praia. Houve um desentendimento físico, mas eu não ameacei a Sra. Clarice em nenhum momento. Mentira, Gustavo gritou, levantando-se do sofá. Ele é um maníaco. Ele surtou porque está falindo e quer culpar a família. Sargento, Ricardo interveio, deslizando o dedo pela tela do tablet. Antes de prosseguirmos com qualquer registro de agressão ou medida protetiva, eu gostaria que os senhores assistissem a algo. Este apartamento, como é de conhecimento da administração do condomínio e consta na escritura, possui um sistema de monitoramento interno de segurança por vídeo e áudio em todas as áreas comuns, incluindo esta sala de jantar e o hall de entrada. Vi o momento exato em que a confiança de Clarice desmoronou. Os olhos dela se arregalaram. Ela olhou para as pequenas esferas pretas escondidas no teto de gesso, que ela sempre achou que fossem apenas sensores de fumaça. O que você está dizendo? Ela gaguejou. Estou dizendo, continuou Ricardo, virando o tablet para o sargento, que temos a gravação completa de ontem à noite. Desde o momento em que a senhora Clarice exige que o senhor Bernardo peça perdão ao irmão ladrão, até o momento em que ela confessa, com todas as letras, que ajudou a acobertar a traição do irmão para garantir a felicidade deles. E, mais importante, temos a gravação de 5 minutos atrás, onde a Sin, Clarice e o senhor Gustavo combinam explicitamente de mentir para a polícia sobre uma agressão que nunca ocorreu hoje, com o objetivo de forçar uma saída ilegal do proprietário. O sargento pegou o tablet. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir a respiração ofegante de Gustavo. O vídeo começou a rodar. O som era nítido. A voz de Clarice dizendo: "Você me subestimou, Bernardo. Agora eu vou destruir a sua liberdade." Ecoou pelo recinto. O sargento assistiu a tudo sem mudar uma expressão. Quando terminou, ele devolveu o tablet a Ricardo e olhou para Clarice. O olhar dele não era mais de proteção, era de um profundo desprezo. A senhora sabe que falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa são crimes graves, não sabe? O sargento perguntou a Clarice. Eu estava nervosa. Ela tentou falar, mas as palavras morriam na sua garganta. Sargento, eu disse, dando um passo à frente. Eu não tenho interesse em ver minha esposa, ex-esposa, saindo daqui algemada agora. Isso só causaria mais escândalo para os vizinhos. O que eu exijo é o cumprimento do que foi acordado. Eles tiveram o prazo de saída. Eles se recusaram a sair e tentaram me incriminar. Ricardo então tirou um documento da pasta. Sargento, este é um pedido de reintegração de posse imediata com liminar que protocolamos digitalmente há uma hora, dada a tentativa de fraude financeira que detectamos ontem. O juiz de plantão já está ciente das gravações. Além disso, temos uma notificação de bloqueio de bens. O sargento olhou para Gustavo. O senhor, pegue suas coisas, agora e a senhora também. Se precisarem de ajuda para carregar as malas, o meu colega aqui pode escoltá-los até a calçada. Mas se eu ouvir mais um grito ou uma acusação falsa, todos vamos para a delegacia. De plantão. Gustavo, o Rio Valente, herdeiro dos Albuquerque, murchou como uma flor pisoteada. Ele deixou o copo de uísque cair sobre o tapete persa, manchando a lã cara com o líquido âmbar.
Clarice não disse nada. Ela apenas me olhou, e naquele olhar não havia mais ódio. Havia o vazio de quem percebeu que perdeu tudo: o marido, a casa, o status e a proteção da própria mentira. Eles levaram 30 minutos para colocar o que podiam em algumas malas de grife. Os policiais acompanharam cada passo, garantindo que nada de valor que pertencesse à holding fosse levado. Quando a porta finalmente bateu atrás deles e eu ouvi o som do elevador descendo, senti um peso imenso sair dos meus ombros. Mas quando me virei para Ricardo, ele não estava comemorando. "Isso foi só o primeiro round, Bernardo", ele disse, guardando o tablet. "Eles foram para a casa da mãe dela. Dona Helena Albuquerque não vai deixar isso barato. Ela já ligou para 3 desembargadores. E tem mais uma coisa que você precisa saber. A empresa de fachada em Curitiba, para onde a Clarice tentou transferir o dinheiro. O que tem ela?" Perguntei, sentindo que o buraco era ainda mais embaixo. "Ela não está apenas no nome do Gustavo. Descobrimos o sócio oculto. É o Marcelo." O mundo pareceu girar. Marcelo? O marido traído da Beatriz? O homem que deu um soco no Gustavo ontem à noite? Espere, se o Marcelo é sócio, por que ele bateria no Gustavo? Por que ele ficaria contra eles? Perguntei, confuso. "Talvez", Ricardo disse, com um brilho sombrio nos olhos, "o soco não tenha sido por causa da traição da Beatriz. Talvez tenha sido porque o Gustavo foi burro o suficiente para deixar você descobrir o esquema financeiro deles. O soco foi uma cena, Bernardo. Um teatro para você achar que Marcelo era seu aliado. Eu me sentei na cadeira onde, na noite anterior, tudo havia começado. A vingança que eu planejei estava funcionando, mas a teia era muito mais complexa do que eu imaginava. Eu não estava apenas lutando contra uma esposa infiel e um cunhado viciado. Eu estava no meio de uma organização familiar de lavagem de dinheiro. O silêncio que se instalou no apartamento após a saída de Clarice e... Gustavo não era de paz, mas de uma vacuidade opressiva. O cheiro de uísque barato, que Gustavo fizera questão de entornar sobre o meu legítimo tapete Tabriz, misturava-se ao odor residual do perfume floral de Clarice, criando uma atmosfera nauseante. Caminhei até a varanda e abri as portas de vidro de correr. O som da cidade de São Paulo, o rugido constante dos pneus no asfalto molhado da Avenida Santo Amaro, invadiu a sala. Eu precisava daquele barulho. O silêncio da traição era alto demais. Ricardo ainda estava sentado à mesa de jantar, o tablet iluminando seu rosto cansado. Ele parecia um cirurgião que acabara de abrir um paciente e encontrara um tumor muito maior do que os exames sugeriam. Eu me aproximei, sentindo o mármore frio sob meus pés, e me sentei à sua frente. O risoto de ontem ainda estava lá, uma massa cinzenta e coagulada, um monumento ao desastre da noite anterior. "Marcelo", comecei, a palavra saindo com dificuldade. "Como é possível, Ricardo? Ele era o meu melhor amigo. Nós íamos para o estádio juntos, dividíamos planos de negócios. Ele socou o Gustavo na minha frente. Aquele soco foi real. Eu ouvi o som do osso batendo na carne." Ricardo suspirou, esfregando os olhos por trás das lentes dos óculos. "O soco foi real, Bernardo, mas o motivo foi o erro. Não, a traição. Marcelo é um advogado de fusões e aquisições de alto nível. Ele vive de detalhes. O fato de Gustavo ter sido pego desviando dinheiro de uma conta que você monitora foi, para o Marcelo, um ato de amadorismo imperdoável que colocou o esquema maior em risco. Ele não bateu no cunhado para defender a honra da Beatriz. Ele bateu no sócio para punir a incompetência que poderia levar a polícia até a porta dele. Ele virou a tela do tablet para mim. Uma árvore genealógica de empresas de fachada começou a se desenhar. A G&M Consultoria, em Curitiba, é apenas a ponta. Ela recebe depósitos fracionados da sua holding, mas também de uma série de outras contas ligadas ao escritório do Marcelo. O que eles estavam fazendo, Bernardo, era o que chamamos de smurfing. Eles usavam a sua estrutura empresarial, que é limpa e tem um histórico impecável para lavar dinheiro, de origem não identificada. Provavelmente propinas de contratos públicos que o escritório do Marcelo intermediava. Senti um frio no estômago que não tinha nada a ver com o clima. Eu não era apenas um marido traído. Eu era,
tecnicamente, o dono da lavanderia. Se as autoridades batessem na porta, o nome no topo do contrato social era o meu. Clarice não estava apenas me traindo com o silêncio sobre o irmão. Ela estava me usando como um escudo humano financeiro. E a Clarice? Perguntei, a voz falhando. Ela sabia de tudo? A senha dela foi usada para tentar transferir os 400 mil reais para a G&M logo após o confronto no Guarujá. Ela sabia que você estava perto de descobrir tudo. Ela tentou esvaziar o máximo que podia para garantir que, quando o castelo caísse, ela e o Marcelo tivessem um bote salva-vidas. O Gustavo? Ele é só o laranja útil, o viciado, em apostas que serve para distrair. Se alguém perguntasse sobre dinheiro sumindo, todos apontariam para o cunhado problemático. Enquanto isso, o Marcelo e a Clarice operavam nos milhões. Eu me levantei e fui até a cozinha. Enchi um copo com água da torneira, precisando sentir algo real, algo puro. A água estava gelada, mas não conseguiu aplacar o fogo que crescia no meu peito. Era uma mistura de ódio e uma estranha euforia. Eles achavam que eu era o agregado simplório que cuidava da operação, enquanto eles desfrutavam do prestígio. Eles achavam que eu seria destruído pela falsa acusação de agressão e que sairia de cena, deixando o caminho livre. O telefone de Ricardo tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e desligou. Era o detetive particular que contratei para seguir o Marcelo após o jantar de ontem. Marcelo não foi para casa consolar a Beatriz. Ele foi para o flat que a família Albuquerque mantém nos Jardins. E adivinha quem chegou lá 10 minutos depois dele? Clarice, respondi, fechando os olhos. Não. Gustavo e a mãe, Dona Helena. Clarice chegou meia hora depois. Eles estão todos reunidos lá agora. Bernardo, eles estão fechando fileiras. A Dona Helena tem contatos no judiciário que podem tornar a sua liminar de reintegração de posse uma folha de papel inútil até o fim do dia. Se precisamos agir rápido. O que você sugere? Perguntei, olhando para as fotos do nosso casamento que ainda decoravam o corredor. Eu e Clarice, sorrindo em uma praia na Grécia. Tudo aquilo era uma mentira, ou o poder e a ganância tinham corroído o que era real. Precisamos de alguém de dentro, Ricardo disse, batendo com a caneta na mesa. Alguém que foi tão ferido por eles quanto você. Alguém que tenha acesso físico aos documentos que o Marcelo esconde. Pensei em Beatriz, a irmã que estava com enxaqueca, enquanto o marido e o irmão se divertiam na minha casa de praia. Mas Beatriz era uma Albuquerque, o sangue falaria mais alto. E então lembrei de Letícia. Letícia, a esposa de Gustavo. Ela fora humilhada publicamente no jantar. Ela vira o marido ser desmascarado, não apenas como ladrão, mas como adúltero com a própria cunhada. Letícia era de uma família de classe média, uma arquiteta talentosa que sempre pareceu deslocada naquelas reuniões de família regadas a cinismo e champanhe. Letícia, sussurrei. Ela é a chave. Saí do apartamento com Ricardo. O ar no corredor parecia mais leve agora que eu tinha um alvo. Descemos para a garagem. Peguei o meu carro, um SUV robusto que eu amava dirigir para aliviar o estresse, e saí em direção ao apartamento de Letícia, em Pinheiros. O trajeto foi um borrão de semáforos e faixas de pedestres. Eu pensava na frase que diria a ela. Eu não podia chegar como uma vítima, eu precisava chegar como um aliado em uma guerra de sobrevivência. Quando cheguei ao prédio dela, o porteiro me reconheceu. Subi sem anunciar. Quando a porta do elevador abriu no 8º andar, vi que a porta do apartamento de Letícia estava encostada. O som de soluços baixos vinha lá de dentro, junto com o ruído de coisas sendo jogadas dentro de malas. Entrei devagar. O apartamento era moderno, cheio de plantas e luz, mas agora parecia um cenário de despejo. Letícia estava no meio da sala, cercada por caixas de sapatos e roupas espalhadas pelo chão. Quando ela me viu, seus olhos carinchados de tanto chorar faíscaram de raiva. "O que você quer, Bernardo?" Ela gritou, jogando um cabide no chão. "Veio ver o resto do estrago? Veio rir da idiota que não percebeu que o marido dormia com a irmã?" "Eu não vim rir, Letícia", disse, mantendo a distância. "Eu vim te oferecer uma saída. O Gustavo te traiu, mas o Marcelo e a Clarice te usaram."
Eles sabiam de tudo e deixaram você viver nessa mentira para proteger os negócios deles. Ela parou de mexer nas roupas. O silêncio que se seguiu foi cortante. Como assim, negócios? O Gustavo não é apenas um viciado em jogo, Letícia. Ele é o testa de ferro de um esquema de lavagem de dinheiro que o Marcelo comanda, e a Clarice a coberta. Eles estão limpando milhões. E se o castelo cair agora, o Gustavo vai para a cadeia, e você, como esposa, terá seus bens bloqueados e sua carreira destruída por associação. Letícia sentou-se em uma das caixas, cobrindo o rosto com as mãos. O tremor nos seus ombros me dizia que ela estava no limite. Eu sempre soube que tinha algo errado. As viagens repentinas do Marcelo e do Gustavo para o Paraná, os presentes caros que não faziam sentido com a renda do Gustavo, mas eu achei que era só falcatrua de herança. É muito pior. Eu me aproximei e me agachei na frente dela. Eu tenho as provas financeiras, mas o Marcelo tem os contratos originais e os registros das contas offshore. Ele guarda tudo no cofre do escritório de advocacia dele. E eu sei que você tem a chave reserva que ele deu para o Gustavo, caso houvesse uma emergência familiar. Letícia levantou a cabeça. Suas lágrimas haviam secado, substituídas por uma frieza que eu nunca vira nela. Era o olhar de uma mulher que não tinha mais nada a perder. O Marcelo é paranoico. Ele muda o código toda semana, mas ele confia no Gustavo para buscar documentos quando ele está em audiência. E o Gustavo, na sua arrogância, deve ter deixado o código anotado em algum lugar ou você o viu digitar. Insisti. Letícia deu um sorriso amargo, um brilho de vingança surgindo em seu olhar. Ele não anotou, mas o Gustavo tem a mania de usar datas que ele acha importantes. O código atual é a data de nascimento da Beatriz. Ele acha que é romântico. Senti um arrepio. A depravação deles não tinha limites. Letícia, se você me ajudar a entrar naquele escritório hoje à noite, eu garanto que você sairá disso limpa. Eu vou entregar o Marcelo e a Clarice, e você terá proteção legal. Ela se levantou, caminhando até um pequeno móvel perto da porta e pegando um molho de chaves. Eu não quero proteção, Bernardo. Eu quero ver o Marcelo e a Clarice perderem o chão que eles acham que são donos. Eu quero que a dona Helena sinta a vergonha de ter criado dois monstros. Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que venceu porque nos tirou do apartamento? Olhe pela janela, Bernardo. O jogo só começou. Corri para a janela da sala de Letícia, que dava para a rua. Lá embaixo, estacionado do outro lado da calçada, estava um carro preto com vidros escurecidos. No momento em que olhei, o carro deu partida lentamente e sumiu na próxima esquina. Eles estavam me seguindo. Eles sabiam que eu estava com Letícia. O tempo de sutilezas havia acabado. A partir daquele momento, cada passo meu era vigiado. E a vingança que eu comecei a desenhar no jantar estava se transformando em uma caçada urbana onde o prêmio era a minha liberdade ou a ruína total da dinastia Albuquerque. O carro preto continuava lá, uma sombra metálica e insistente refletida no meu retrovisor enquanto cruzávamos a Avenida Rebouças em direção à região da Faria Lima. São Paulo, à noite, transforma-se em um labirinto de luzes e sombras, e eu sentia que cada semáforo vermelho era uma armadilha. Letícia estava ao meu lado, as mãos apertando a alça da bolsa com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Ela não chorava mais. Havia uma determinação seca em seu rosto, o tipo de foco que só nasce quando o coração termina de quebrar, e o que sobra é apenas o desejo de justiça ou de vingança. Eles não vão parar. Bernardo, ela disse, sua voz quase sumindo sob o barulho do motor. A dona Helena não admite escândalos. Para ela, é mais fácil apagar você da história do que aceitar que os filhos são criminosos. Eles podem tentar o que quiserem, Letícia, respondi, fazendo uma manobra brusca para entrar em uma rua lateral e tentar despistar o carro seguidor. Mas a verdade é um incêndio. Depois que começa, não dá para apagar soprando. Ricardo, meu advogado, seguia em outro carro, 2 quarteirões atrás, mantendo contato por um fone de ouvido. Ele era a nossa retaguarda jurídica e o nosso seguro de vida. Se algo desse errado, ele tinha ordens de disparar os arquivos digitais que já possuíamos para o Ministério Público.
Mas precisávamos dos documentos físicos, dos contratos com assinaturas originais e dos registros das contas offshore que Marcelo guardava no cofre do escritório. Sem isso, Marcelo poderia alegar que as provas digitais foram forjadas por um marido ciumento. Chegamos ao edifício comercial, uma torre de vidro e aço que brilhava como uma joia fria no horizonte paulistano. O estacionamento já estava quase vazio. O segurança, que me conhecia das inúmeras vezes que fui buscar Marcelo para jantares, apenas acenou. Ele não sabia que a guerra havia começado. Para ele, eu ainda era o Sr. Bernardo, o amigo bem-sucedido do Dr. Marcelo. Subimos pelo elevador de serviço, uma escolha estratégica de Letícia para evitar as câmeras principais do lobby. O som do elevador subindo parecia um batimento cardíaco metálico. No 30º andar, as portas se abriram para um corredor silencioso, com cheiro de cera de assoalho e café requentado. O escritório de Marcelo era o reflexo do seu ego. Portas de carvalho maciço, obras de arte abstratas nas paredes e uma vista panorâmica da cidade que parecia estar aos seus pés. Letícia tirou o molho de chaves. A mão dela tremeu por um segundo ao tocar a fechadura, mas ela respirou fundo e girou a chave. O estalo da tranca soou como um tiro no silêncio do escritório. Lá dentro, tudo estava na mais perfeita ordem. A mesa de Marcelo, de vidro temperado, não tinha um papel fora do lugar. Era a mesa de um homem que controlava cada detalhe. Fomos direto para a sala de arquivos, um anexo blindado, onde o cofre estava escondido atrás de uma estante de livros jurídicos falsos. A data de nascimento da Beatriz, sussurrei, enquanto Letícia se aproximava do teclado numérico. Ela digitou os números, 140792. Um bip agudo soou, seguido pelo ruído mecânico de trincas se abrindo. A porta do cofre cedeu. Senti uma onda de náusea ao ver a ironia. O segredo da fortuna ilegal de Tirassa. Marcelo estava protegido pela data da mulher que ele usava para atrair a própria família e a mim. Lá dentro não havia apenas dinheiro. Havia pastas pretas, meticulosamente organizadas. Começamos a vasculhar. Encontrei os contratos da G&M Consultoria. Encontrei registros de transferências para contas no Panamá e nas Ilhas Virgens. Mas foi uma pasta azul, no fundo do cofre, que fez meu sangue congelar. O título era Projeto Saída. Dentro dela, havia fotos minhas. Fotos saindo do trabalho, fotos na academia, fotos almoçando com clientes. E junto com as fotos, um documento de divórcio já redigido, datado de 6 meses atrás, onde eu abri a mão de quase todos os ativos da holding em troca de uma cláusula de confidencialidade. Eles planejavam isso há meses, Letícia, eu disse, mostrando os papéis a ela. O jantar de ontem não foi um erro de percurso. Foi o pretexto que eles precisavam para ativar isso. Se eu tivesse pedido perdão ao Gustavo, eles teriam usado a minha admissão de culpa e agressividade para me forçar a assinar isso sob chantagem. Bernardo, olhe isso, Letícia me chamou, apontando para um envelope pardo. Abri o envelope. Dentro, havia uma série de recibos de pagamentos em dinheiro vivo para um nome que eu reconheci imediatamente. Dr. Arnaldo Silveira, o juiz que deveria assinar a minha reintegração de posse. Eles o estavam subornando para garantir que eu fosse expulso do apartamento e que o processo de divórcio corresse em segredo de justiça, sob o controle deles. Nesse momento, as luzes da sala de arquivos se acenderam de uma vez. O brilho repentino me cegou por um instante. Vocês realmente acharam que seria tão fácil? A voz de Marcelo era calma, quase entediada. Ele estava parado à porta, encostado no batente, com as mãos nos bolsos do paletó caro. Ao lado dele, Clarice. Ela não parecia mais a mulher fragilizada que saiu do apartamento escoltada pela polícia. Ela estava usando um sobretudo preto, o rosto gélido, segurando um celular que brilhava com uma luz vermelha. Ela estava gravando. "O que você está fazendo aqui, Marcelo?" perguntei, colocando-me à frente de Letícia. "Eu trabalho aqui, Bernardo. Lembra?" Ele deu um passo para dentro, os sapatos de couro brilhando sob a luz fluorescente. "Já você e a Letícia, vocês acabaram de cometer invasão de propriedade, roubo de documentos confidenciais e violação de segredo profissional."
Segredo profissional sobre lavagem de dinheiro e suborno de magistrados. Retruquei, levantando a pasta azul. O jogo acabou, Marcelo. Eu tenho tudo aqui. O projeto Saída vai virar o seu projeto de entrada na penitenciária de Tremembé. Clarice soltou uma risada curta e amarga. Você é tão ingênuo, Bernardo. Você acha que papéis significam algo em um mundo de influências? Quem você acha que a polícia vai acreditar? No executivo que está sendo processado por violência doméstica e que invadiu um escritório de advocacia no meio da noite? Ou no Dr. Marcelo Albuquerque, um dos advogados mais respeitados do Estado? A gravação da agressão fake já está com o Ricardo, eu disse. O Ricardo? Marcelo sorriu, e foi um sorriso que me gelou a espinha. Aquele advogado de porta de cadeia que você chama de amigo? O Ricardo está, neste exato momento, sendo detido em uma blitz na Marginal. Parece que encontraram uma quantidade considerável de substâncias ilícitas no porta-malas dele. Coisa plantada, claro. Mas vai levar dias, talvez semanas, para ele provar a inocência. Até lá ele está incomunicável. Eu senti o chão sumir. Eles tinham pensado em tudo. Eles não estavam apenas me seguindo. Eles estavam desmantelando qualquer apoio que eu pudesse ter. E quanto a você, Letícia? Marcelo se voltou para a esposa de Gustavo. Sua família ainda depende do contrato de consultoria que eu dei para o seu pai, não é? Seria uma pena se esse contrato fosse cancelado amanhã por sua falta de ética da filha dele. Letícia deu um passo à frente, tremendo, mas não de medo. Era de fúria. Você é um monstro, Marcelo. Você e essa família são um câncer. Pode ser. Marcelo deu de ombros. Mas somos um câncer com quimioterapia paga. Agora, Bernardo, devolva essa pasta. Saia daqui agora e, talvez, eu convença a Clarice a não prestar queixa pela invasão. Você assina o divórcio amanhã, abre mão da holding e some de São Paulo. É a sua única chance de não passar os próximos 10 anos apodrecendo em uma cela enquanto nós continuamos a nossa vida. Eu olhei para os documentos na minha mão. Olhei para Clarice, que me observava como se eu fosse um inseto interessante. Eu estava encurralado. Sem o Ricardo, sem o apoio legal imediato e com eles controlando a narrativa e a polícia local, eu parecia ter chegado ao fim da linha. Mas Marcelo cometeu um erro clássico. Ele achou que eu era como ele, um homem que só agia dentro das regras que podia manipular. Ele esqueceu que eu não tinha mais nada a perder. Minha casa, meu casamento, meu melhor amigo, tudo já tinha sido incinerado. Você tem razão, Marcelo, eu disse, fechando a pasta lentamente. Papéis podem ser destruídos, influências podem ser compradas, mas há algo que você esqueceu. Eu tirei o meu próprio celular do bolso de dentro do paletó. Sabe? Porque eu entrei pela porta de serviço e usei o elevador de carga. Porque eu precisava de tempo para configurar o roteador do seu escritório. Eu não estou apenas gravando esta conversa, Marcelo. Eu estou em uma transmissão ao vivo. Apontei para a pequena câmera de segurança que eu mesmo havia instalado na estante de livros falsos, minutos antes de eles entrarem. Há 5.000 pessoas assistindo a isso agora no meu canal de denúncias financeiras. E assim, entre elas, estão 3 jornalistas de investigação que eu conheci na época em que fui diretor da Bolsa. Eles não podem ser comprados pela dona Helena. E eles acabaram de ver você admitir o suborno do Dr. Arnaldo e a armação contra o Ricardo. O rosto de Marcelo mudou. O cinismo deu lugar a um pavor cinzento. Clarice baixou o celular, a mão tremendo visivelmente. Desliga isso agora, Bernardo, Marcelo gritou, avançando em minha direção. Tarde demais, respondi, sentindo o gosto doce da vitória. A internet é eterna, Marcelo, e a sua queda vai ser em tempo real. O silêncio que se seguiu à minha revelação não foi apenas a ausência de vozes, mas o som do colapso de uma dinastia. Marcelo ficou paralisado, a mão estendida no ar, como se tentasse agarrar as palavras que acabara de proferir, tentando desesperadamente puxá-las de volta para o vazio. Mas o mundo digital não perdoa e não retrocede. Eu podia ver o brilho da tela do meu celular refletido nas lentes dos óculos dele, um brilho que agora representava a sua sentença. Clarice, ao meu lado, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. A arrogância que a sustentava, aquela coluna vertebral feita de status e sobrenome, simplesmente se desintegrou,
deixando para trás uma mulher trêmula, cujo único instinto era esconder o rosto das lentes invisíveis. Você não fez isso, Marcelo sussurrou, a voz agora rouca, desprovida de qualquer autoridade. Você não seria capaz de se destruir junto conosco, Bernardo. Se isso for a público, a sua holding também será investigada. Você vai perder tudo. Eu já perdi tudo o que importava para mim, Marcelo, respondi, e minha voz soou estranhamente calma, quase melódica. Eu perdi a mulher que amava, perdi o homem que chamava de irmão e perdi a paz da minha casa. O que sobrou são apenas números em uma conta bancária e tijolos em bairros nobres. Se eu tiver que queimar a minha estrutura para garantir que vocês nunca mais usem ninguém como escudo, eu serei o primeiro a riscar o fósforo. Nesse momento, o som das notificações começou, primeiro no celular de Clarice, depois no de Marcelo. Eram as mensagens chegando. Amigos, sócios, jornalistas curiosos. O vídeo estava circulando pelos grupos de WhatsApp da elite paulistana como um rastro de pólvora em um campo seco. O escândalo Albuquerque estava deixando de ser uma fofoca de jantar para se tornar uma notícia de capa. Eu podia imaginar os celulares vibrando em todos os apartamentos de luxo da Vila Nova Conceição e dos Jardins. A máscara de perfeição da família fora arrancada diante de 5.000 testemunhas. Oculares. Desliga essa merda! Marcelo explodiu, partindo para cima de mim com uma fúria cega. Eu me esquivei, mas não precisei lutar. Letícia, que estivera em silêncio até então, colocou-se entre nós com uma coragem que me surpreendeu. Ela empurrou o peito de Marcelo com as duas mãos, uma força alimentada por anos de submissão e desrespeito. Encosta nele e eu garanto que a sua próxima parada não será uma delegacia, Marcelo, mas um hospital, ela disse, os olhos faiscando. Você sempre achou que eu era a esposinha burra do seu sócio medíocre, mas eu sei exatamente onde você esconde as chaves dos outros arquivos. Se você der mais um passo, eu conto sobre o esquema do Porto de Santos também. Marcelo parou. O suor agora ensopava a gola de sua camisa de algodão egípcio. Ele olhou ao redor, percebendo que o escritório, que antes era o seu trono, agora era sua cela. A vista panorâmica de São Paulo lá fora parecia zombar dele. Uma cidade imensa que agora conhecia os seus pecados. Lá embaixo, o som das sirenas começou a subir. Não eram as sirenes agudas da polícia militar que Clarice havia chamado antes. Eram os tons mais graves e pausados das viaturas pretas da Polícia Federal. Ricardo, meu advogado, não fora parado em uma blitz por acaso. Ele sabia que o esquema era grande demais para a jurisdição local e já havia acionado seus contatos na Corregedoria e na PF muito antes de entrarmos no prédio. O atraso dele fora apenas o tempo necessário para que o juiz de plantão, um homem que não estava na folha de pagamento de Dona Helena, assinasse os mandados de busca e apreensão. Quando a porta do escritório foi arrombada pelos agentes federais, a cena era patética. Marcelo estava sentado no chão, encostado no cofre aberto, com as mãos na cabeça. Clarice estava em um canto, chorando sem lágrimas, tentando freneticamente apagar o histórico de chamadas do seu telefone. Gustavo, que devia estar escondido em algum lugar do prédio, foi trazido algemado minutos depois, o rosto ainda inchado da surra de Marcelo, com uma expressão de total incredulidade. Bernardo, por favor. Clarice tentou segurar a minha mão enquanto um agente a conduzia para fora. Nós podemos conversar. Eu posso desfazer tudo. Eu te amo. Eu só queria proteger a nossa segurança. Eu retirei minha mão com cuidado, sentindo apenas uma profunda indiferença. Você não queria segurança, Clarice. Você queria controle. E o amor não sobrevive em uma casa feita de mentiras e subornos. Peça perdão ao seu irmão agora. Talvez, na cadeia, vocês tenham tempo para se tornarem as pessoas honestas que fingiram ser. Acompanhei a saída deles do prédio. O saguão, antes silencioso, estava agora tomado por fotógrafos e curiosos. Vi Dona Helena Albuquerque chegar em seu Mercedes blindado, saindo do carro com a pose de uma rainha, apenas para ver seus 2 filhos e o genro favorito saírem algemados, sob as luzes dos flashes. O olhar que ela me lançou foi de puro veneno, mas eu apenas sustentei o olhar até que ela desviasse.
A dinastia estava morta. 6 meses depois, o sol da tarde batia no meu novo escritório, um espaço pequeno e arejado na Vila Madalena, longe do mármore e da frieza da Faria Lima. Não havia quadros caros ou móveis de grife, apenas livros, plantas e o som do vento nas árvores. Eu havia vendido a holding e o apartamento da Vila Nova Conceição. O dinheiro, grande parte, foi usado para pagar as multas e acordos de leniência que a minha empresa teve que enfrentar devido aos esquemas do Marcelo. O que sobrou era suficiente para uma vida confortável, mais simples, e honestamente eu nunca me senti tão rico. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Clarice e Marcelo estavam aguardando o julgamento em prisão domiciliar, devido aos contatos que Dona Helena ainda possuía, mas a reputação deles estava incinerada. Ninguém no mundo dos negócios atendia seus telefonemas. Eles eram párias na mesma sociedade que antes os idolatrava. Gustavo estava em uma clínica de reabilitação para viciados em jogos, financiada por Letícia. Não por amor, mas por misericórdia, antes que ela seguisse com a sua vida. Letícia se tornara minha sócia em uma pequena consultoria de ética empresarial. Estávamos reconstruindo nossas carreiras sobre as cinzas do que havíamos perdido. Naquela tarde, ela entrou na minha sala com 2 cafés e um sorriso genuíno. Viu as notícias? Ela perguntou, colocando a xícara na minha mesa. Evito olhar, Letícia, mas imagino que seja algo sobre o julgamento do Marcelo. Na verdade, é sobre a Beatriz. Ela entrou com o pedido de anulação do casamento por má-fé e está processando a própria mãe por conivência. Parece que a terceira família Albuquerque finalmente terminou de se autodestruir. Eu olhei para o horizonte cinza de São Paulo. 3 casamentos destruídos. 3 vidas que pareciam perfeitas no papel, mas que eram mantidas por fios de seda e mentiras de aço. Eu me levantei e caminhei até a janela, sentindo o calor do café nas mãos. Às vezes, eu disse, mais para mim mesmo do que para ela, você precisa derrubar a casa inteira para descobrir que o terreno em que estava construindo era um pântano. Eu não sentia mais a raiva que me consumia naquela noite de jantar. O que eu sentia era uma leveza assustadora. A vingança não me trouxe alegria, mas a verdade me trouxe liberdade. Eu não era mais o agregado ou o marido traído. Eu era apenas Bernardo, um homem que descobriu que o perdão não se pede sob pressão e que a dignidade não tem preço, mas tem um custo altíssimo. Olhei para o relógio. Estava na hora de fechar o escritório e caminhar até a livraria da esquina. O ar de São Paulo, pela primeira vez em 10 anos, não tinha o gosto amargo da traição. Tinha o gosto de um recomeço que eu mesmo escrevi, uma palavra de cada vez.